Inicialmente, opa, entrou uma coisa aqui que não era para entrar. É a gravação, é só autorizar. Ah, ok. Então, inicialmente, boa tarde para todos e todas, sejam super bem-vindos a esse nosso primeiro evento do ano de 2022, né? A gente está, assim, bastante numa expectativa super positiva para essa oficina. A questão do livro digital tem mexido bastante, né, com o meio editorial didático e, de uma maneira especial, com o nosso trabalho também autoral, né? Então, que bom que a gente está conseguindo, né, promover esse encontro para nos instrumentalizar, né, de uma parte um pouco mais técnica desse universo do livro digital, que de fato veio para ficar e cada vez mais, né, vai exigir da gente um domínio sobre novos fazeres, né, e novas práticas no trabalho autoral. Inicialmente, eu quero de público agradecer a Bea e ao Hugo, da nossa diretoria. Eles se esmeraram, né, para produzir, para organizar esse nosso encontro, se dividiram ali, bem na base do Se Vira nos 30, entre todas as demandas do PNLD 24, que a gente sabe que está um sufoco, né? Os autores estão enlouquecidos, embora ainda não tenhamos um edital, mas eles conseguiram conciliar, né, essas demandas do trabalho autoral e cuidar aí de todos os preparativos para que a gente pudesse ter a realização deste encontro hoje. Agradeço também o nosso parceiro Leandro, das mídias sociais, né, que cuida também, nos ajuda aqui com toda a parte de técnica operacional, desse bastidor aqui. A gente aprende muito com ele, né? Batemos cabeça algumas vezes, mas tudo bem, ele é um super parceiro. E, de maneira especialíssima, agradecer a Daniela Barroso pela generosidade, pela disponibilidade em vir aqui hoje conversar com a gente, dividir com a gente esses saberes tão importantes, né, que ela domina, para que a gente possa mergulhar um pouquinho mais dentro deste universo. Daniela, muito bem-vinda, super obrigada por estar aqui com a gente. E a Daniela hoje vai trabalhar conosco a oficina de quais as implicações do livro didático digital nos fluxos do editorial e no trabalho dos autores. Então, é um assunto, né, de grande interesse para todos nós. E a Daniela, ela é licenciada em mestre em Geografia pela Universidade de São Paulo, professora do ensino médio do Centro Paula Souza, e há 16 anos ela também é editora de livros didáticos, né? Então, ela tem, assim, uma gama de experiências, né, em várias frentes ligadas aí ao nosso ofício, tanto de educadores quanto de autores. E para vocês entenderem como nós vamos fazer esse encontro de hoje. É um encontro longo, né? Então, a Daniela preparou 2 momentos de encontro. Um primeiro momento que ela vai fazer uma explanação. Ao término desse primeiro bloco, vocês podem fazer perguntas, tanto ao término, perdão, quanto durante. Essas perguntas podem ser lançadas no chat. Quem preferir pode pedir a palavra, né, erguer a mãozinha, e aí a gente vai dando a palavra à medida que o momento ali permitir, né, que não for atrapalhar, inviabilizar ali, ou quebrar um raciocínio da Daniela. E depois a gente faz uma breve pausa, né, para uma água, levantar um pouquinho, e aí vem o segundo bloco da oficina, e também, no final desse bloco, a Daniela também responde as nossas perguntas, tá ok? Então, uma boa oficina para todos nós, e Daniela, a palavra é contigo. Muito obrigada. Obrigada, gente. Eu estou muito contente de vocês terem aceitado a minha sugestão desse encontro, porque
cada pessoa que fala sobre livro digital no nosso mercado traz a sua própria concepção. E nem todo mundo que está falando sobre livro digital está se atendo aos documentos, né? No caso, os documentos que a gente tem hoje são o edital do PNLD 2023, que foi mudando, tem tanta retificação, foi difícil acompanhar a parte digital nesse PNLD, mas é o que temos agora, né? Ele consolidado. E nós temos também alguns documentos da RNP, que é uma organização social ligada ao governo federal e que tem apoiado o FNDE nessa transição de um EPUB, que era um EPUB 3, completamente voltado para o usuário, para o leitor que é cego, para um livro digital universal. A principal razão para eu ter procurado a Abrale é porque, na escola, eu entendo o quão importante é a gente ter esse livro, né? Se a gente pensar que hoje na escola, basicamente o que chega de material didático é o texto escrito, impresso, a possibilidade de a gente ter o texto oral dentro da escola amplia enormemente as possibilidades de uso dele na escola. E aí, para o tripé ser completo, fica faltando material tátil, né? Mas aí é outro conjunto de conquistas que a gente vai ter que levar para frente. E embora a implementação desse livro esteja acontecendo de maneira muito ruim, ele ainda assim é um ganho para a escola, e a mim me parece que se vocês se apropriarem do que o FNDE está pedindo, e não de um livro digital genérico que existe no mercado, mas efetivamente daquilo que está sendo demandado no PNLD, vocês têm plenas condições de oferecer a nós, professores na escola, um material muito mais potente do que o material que vem apenas impresso. Então, eu vou começar exatamente disso, né? O que aconteceu no PNL 2023 e depois o que está sendo dito, né? O que se tem como um horizonte para o PNLD 2024, mas lembrando que o PNLD, mesmo a minuta do PNLD 2024, não trouxe nenhuma novidade em relação ao 23 quanto ao livro digital, quanto ao que se espera, né? Então, eu vou mostrar para vocês um livro digital, que é um livro da minha editora, um livro que eu estou construindo, para o Manual do Professor de Educação Física, que é uma obra inscrita no PNL 2023, e depois vou mostrar para vocês uma simulação com vídeos e áudios embarcados de como é que, dentro da previsão, né, das falas dos diferentes sujeitos do FNDE, como é que a gente está imaginando que vai ser esse livro digital do PNLD 2024. Então, Leandro, eu vou compartilhar minha tela, tá? Acho que vai sumir a sua aí, vamos ver se... Acho que agora já está aparecendo na tela de vocês, né? Esse aqui da esquerda, esse PDF da esquerda, é um livro impresso, né? O livro como a gente conhece. Deixa eu só ver se eu consigo afastar aqui a... Consegui. Então, na esquerda da tela de vocês, tem o livro impresso, na forma convencional que a gente tem. Ele está... Então, ele está completo, inclusive, com a capa, na forma como a gente entrega, né, para avaliação. Esse livro, de acordo com o PNLD 2023, ele tem que ter um correspondente que seja o livro digital. E o conteúdo é ipsis litteris a mesma coisa, inclusive é um item de edital que a gente não pode fazer mudanças, né, acrescentar conteúdos, a gente pode fazer pequenos ajustes, mas ele tem que ser um livro digital fidedigno a esse. Ainda assim, fidedigno, eu estou colocando essa tela compartilhada, assim, dividida, para que a gente vocês possam ir acompanhando que mesmo quando a gente fala num livro fidedigno, tem algumas coisas que vão mudar nesse livro digital. Uma das coisas que eu espero que esteja sendo possível para vocês observarem é a cor. Porque um livro digital universal, para atender os critérios de acessibilidade hoje em dia, ele precisa ser possível de ser lido por quem tem baixa visão.
Até eu, que tenho astigmatismo, tive muita dificuldade de ler o livro quando ele estava com essas cores do original, do livro original. Então, para passar nos critérios de acessibilidade, eu tive que modificar os tons das cores para que ele tivesse um contraste que fosse possível de ser lido por pessoas que têm baixa visão. Então, até alguns detalhes tiveram que mudar, porque, por exemplo, esse laranja, numa fonte pequena, por exemplo, ele não passou no critério mínimo de acessibilidade. A gente teve que fazer mudanças. Mas, além disso, né, de acordo com o edital, toda essa parte inicial entra aqui no índex e todo o sumário dele precisa ser linkado com o restante do volume. E isso, gente, já entra em choque com algumas falas. E eu acho que isso é super importante, a gente ir confrontando as falas com o que está efetivamente no edital. O edital diz, o sumário de cada volume precisa estar linkado com todas as suas partes. Numa das conversas técnicas, a Ana Carolina disse que o usuário iria poder baixar partes do livro, né? Então, aqui nesse caso, por exemplo, o professor poderia baixar só a unidade 1 ou só a unidade 2. Isso, no entanto, de acordo com o edital, não vai ser possível, porque a gente vai entregar um pacote não para a unidade 1, ou para a unidade 2, ou para a unidade 3, a gente vai entregar um pacote para o volume. E quando eu digo entregar um pacote, isso significa não apenas esses links do sumário, mas dentro de cada unidade, todos os links de figuras, todos os links que entrarem, eles são links que estão atrelados a uma árvore que é a do volume. Então, hoje, da forma como está estabelecido o livro digital do PNLD pelo FNDE, a gente tem que o usuário vai baixar o volume inteiro. Então, se a sua coleção tem 5 volumes, você vai ter 5 livros digitais e cada livro digital precisa ser baixado na sua integralidade. Se a pessoa vai utilizar ou não, aí é outra história, mas ele precisa ser baixado da plataforma dessa maneira, porque é assim que ele foi construído de acordo com as regras do edital. Aí a gente eu vou entrar aqui num dos itens, porque tem algumas mudanças que têm sido apontadas por pessoas do mercado como mudanças desagradáveis, né? Aqui, por exemplo, percebam que além da cor, né, ter se modificado, essas colunas, elas não fazem sentido aqui no livro digital. Algumas pessoas, e têm exigido das empresas que elas refaçam esse livro impresso na forma digital, assim, muito igualzinho, inclusive na forma. Mas por que ele não tem sentido? Porque esse livro vai ser lido em diferentes equipamentos, inclusive na tela de um celular. E aí, você ter uma coluna colocada aqui no meio, significa que você vai ter que programar esse livro digital para que, quando ele estiver numa tela com uma largura mínima, que essas colunas caiam. Então, você vai fazer uma coluna apenas para ela funcionar num computador, numa tela cheia de computador, mas em quaisquer outros equipamentos, uma tablet, um celular, essas colunas vão cair. Então, o livro digital, ele tem é uma característica dele, né? Que ele não fica simulando aquilo que está no papel. Aquilo que está no papel funciona para o papel, aquilo que está para a tela precisa ter outra forma de funcionar. No entanto, isso não é impossível. Eu vou baixar aqui e mostrar para vocês que, olha, em algumas situações, isso é possível fazer a coluna. Portanto, os recursos, o livro digital tem até, às vezes, mais recursos de visualização do que o papel. Ele não é uma limitação do papel, na verdade, ele é uma ampliação, né? Aqui, por exemplo, eu achei que era relevante porque a foto era muito estreita, que eu mantivesse o mesmo tipo de visualização. No entanto, quando eu abro este livro no celular, essa foto cai aqui para baixo. Ela está programada para cair aqui para baixo, porque no celular fica impossível ler essa legenda. Foi um dos testes que eu tive que fazer, né? Então, o texto, basicamente, ele tem, né, no livro digital, o texto vai de ponta a ponta. Quem vai controlar se vai ler com a tela mais aberta, com a tela mais fechada, se vai ler na tablet, se vai ler no celular, quem controla isso é o usuário, né?
Então, a gente não tem como ter ingerência sobre essa experiência do usuário. E isso é uma das potencialidades do livro digital, né? Que cada usuário pode mexer e fazer aquilo ficar de acordo com o que convém a ele. Vocês devem estar percebendo que as fontes estão muito maiores, isso também é uma exigência, por conta de usuários de baixa visão, né? Em vez de o usuário de baixa visão ficar dando o zoom, assim, com o Ctrl+, a gente precisa garantir que o mínimo, né, que o 100% já seja agradável para uma grande quantidade de pessoas. Quanto às fontes, gente, tem como manter todas as fontes. Eu vou abrir uma unidade que tem uma fonte diferente. Então, ele tem um menu de navegação, né? Isso é uma coisa que o impresso não tem. Deixa eu abrir aqui no capítulo. Essa fonte, por exemplo, é uma fonte que não é muito presente nos computadores. No entanto, para que todos os computadores abram essa fonte, eu incluí lá na informação do código os arquivos, onde é que estão os arquivos dessas fontes. Então, quando o navegador abre, ele lê aquele código e ele entende que ele precisa ir naquela fonte, buscar aquela fonte para aparecer na tela. Portanto, não é verdade que no livro digital, as fontes que foram usadas, as fontes tipográficas que foram usadas no livro, que elas vão deixar de existir, elas não vão deixar de existir. Elas só trazem um desafio a mais quando a gente está programando, porque a gente precisa mandar no pacote do livro todas essas fontes que não são fontes comuns, né? Aqui a fonte do texto é uma Geórgia, ela é uma fonte muito comum, uma fonte do Google, inclusive. Então, eu não precisei incluir a Geórgia, porque quase todo computador tem, precisa ser muito antigo para não ter essa fonte. Mas já as outras fontes de título eu incluí. Então, vejam que o livro ele vai ficando com uma cara muito próxima do livro impresso que a gente tem. São apenas detalhes que são feitos para, de alguma forma, garantir que outros leitores possam ser incluídos nesse livro, né? Eu agora vou mostrar uma página para vocês que simula uma situação do PNLD 2024. Daniela, posso interromper só um bocadinho? Claro. Uhum. Tem um ruído no seu microfone, não sei se tem como você ajustar. Deixa eu falar agora para ver se mantém ou resolveu. Acho que resolveu. Ainda está ruim? Tem uma sombrinha. Espera aí, deixa eu colocar um outro. Pode ser um mau contato, né? Vou falar agora para ver se melhorou ou não. Eu acho que para mim melhorou. Sim? Está mais limpo. Ah. Tá bem. Obrigada, Daniela. Imagina. Se piorar, me falem. Eu acho algum outro fone aqui. Tá bem. Então, esse aqui eu já estou tentando simular uma situação que vai acontecer no livro do PNL 2024. De acordo com o que tem sido dito, o que aconteceu no 23, de a gente apresentar o livro e depois a gente apresentar em outro objeto os recursos educacionais digitais, que isso não vai se repetir no PNLD 2024. Que no 24, o livro digital já vai carregar os recursos educacionais digitais. Então, nesse sentido, o livro digital já não vai ser uma cópia fiel, né? Tão igualzinha, tão próxima do que é o livro impresso. Ele já vai ter algumas mudanças, alguns acréscimos. Eu simulei aqui algumas. Gente, eu não sei o que é isso que está na tela. Será que fui eu desenhando? Sem querer? Bom, essa coisa aqui é Daniela... Foi quando você estava mexendo nos microfones, fones, talvez tenha acessado aí sem querer alguma coisa. Um Ctrl Z talvez resolva. Deixa eu tentar. Não. 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 É a Daniela de 8 anos de idade brincando na tela, tá? Deixa eu ver se eu interrompendo e voltando funciona.
Pronto. Resolveu. Então, aqui nesse caso, por exemplo, vou mostrar a página para vocês. A gente tem aqui um texto, e aqui, ao final desse texto, entraria, por exemplo, um recurso educacional digital, que no 23 esse recurso existe, que chama o papel da educação física no brincar, mas ele foi entregue separadamente. Então, de acordo com a proposta para o 24, esses recursos que, em vez de entrarem separadamente, como se fossem 2 produtos, eles vão se juntar num só. Nesse caso aqui, simulando, né, esse recurso entraria com mais um parágrafo de texto e entraria aqui o comando para o próprio recurso. Então, a pessoa que está lendo o livro, ela pode dar o play. Eu não gostava de educação. E ela já pode escutar o áudio que está aqui, né? Tanto o áudio quanto o vídeo. Eu simulei um com vídeo para mostrar para vocês, aqui na confecção de brinquedos de festa junina. São 2 vídeos que foram feitos por PNLD 2023, mas que não foram embarcados, né? Numa simulação do que eles estão dizendo que vão querer para o 24, eles seriam embarcados, eles entrariam aqui, nessa sessão, que é uma sessão que ensina a confeccionar brinquedos e jogos da festa junina. Então, para o usuário, a gente teria a situação em que entra essa sessão no livro digital, e aí o recurso já está aqui. Então, você dá... Deixa eu só tirar o som aqui, porque é um som alto. Você dá o play e você já pode assistir ao vídeo. O vídeo está embarcado. E eu estou usando aqui com a internet, mas o meu computador não está acessando a internet. Esse vídeo está efetivamente embarcado no pacote do livro digital. Aqui é a mesma coisa. Então, entraria outro texto aqui apresentando o vídeo, apresentando as opções visuais aqui, que são as que estão no livro impresso, e o usuário poderia dar um play e já assistir ao vídeo, ao recurso educacional. O que, de um lado, é um grande ganho, né? Porque você tem tudo junto. Por outro lado, esses pacotes ficam enormes, né? Com esses vídeos e áudios embarcados no arquivo do livro. Porque quando eles estão embarcados para trabalhar offline, que é a proposta do PNLD, tudo que está, todo o arquivo inteiro, ele está ali dentro do pacote do livro. Quando alguém baixar esse volume, que vai ficar enorme, né? Quando o professor ou o aluno baixar esse volume para o seu equipamento, ele precisa ter memória no seu equipamento para esse produto trabalhar offline, né? Eu vou pedir para o Leandro voltar com o slide, porque é aí que a gente chega numa questão super relevante, que é a forma como o... Pode passar a tela, Leandro. Isso, pode deixar por enquanto nessa. A proposta do PNLD 2024 é de a gente... A primeira, né, a que parece que está mais certa, é de a gente embarcar os recursos educacionais digitais no livro digital. E aí, em vez de eles darem para a gente um número de páginas, eles vão dar uma quantidade, né, de megabytes que o livro tem que ter no máximo, o que, obviamente, isso limitaria a quantidade de recursos educacionais digitais. De toda forma, isso pede que o usuário tenha espaço nos seus equipamentos para baixar, porque esses livros não estão sendo pensados para que as pessoas usem online, não é para ela acessar a plataforma do FNDE e usar o livro lá na plataforma, é para baixar o arquivo e o arquivo ficar offline nos equipamentos, seja computador, tablet ou celular. Eu vi que apareceu uma dúvida, mas apareceu bem rapidinho, eu não consegui ler, mas eu imagino que a Silvia está de olho aí, né? Estou sim, Daniela. Na verdade, tem 2 dúvidas. Você quer... Vamos sim. Tá. Então, espera só um pouquinho. Aqui, olha, da Ana Piccoli. Em quanto tempo você faz um livro digital desses, né? Relação página-tempo. E do Edu, se eu não estou entendendo errado, é isso. Daniela, você mostrou um vídeo produzido especialmente para o PNLD. No PNLD 24 de inglês, não é permitido usar vídeos produzidos para o livro,
só são aceitos vídeos autênticos. É do Eduardo Amos essa observação. Então, aí, nesse caso, não poderia haver, é isso, os vídeos produzidos pela própria equipe editorial junto com os autores, né? É isso que eu estou entendendo. Então, a primeira pergunta do tempo, né? Eu tenho gastado, a gente fez essa conta no Palavras e eu não anotei, porque eu tenho gastado mais ou menos 2 dias para cada unidade, para fazer a conversão e para fazer a edição de HTML. Uma unidade, deixe-me olhar rapidinho aqui no PDF, quanto que tem essa primeira unidade. Eu já te dou uma previsão certeira. Então, ele tem 40 páginas. Então, eu tenho gastado cerca de 2 dias de conversão e HTML para 40 páginas, mais ou menos, 40, 45 páginas. É o mais rápido que eu consigo, assim, efetivamente. A segunda pergunta do Eduardo, pelo que eu ouvi na audiência, aquela minuta era a minuta mais pouco minuta possível, porque eles acabaram reconhecendo que copiaram coisas e que não acertaram, né? Eu não diria que está certo isso de que os vídeos precisam ser, que eles não podem ser construídos para o PNLD. Mas mesmo que eles não possam ser construídos, que você precise licenciar vídeos que já existem ou que já estão em domínio público, o processo é o mesmo. A editora vai precisar comprar esse arquivo, não vai ser simplesmente... o livro digital do PNLD não vai ter links que você clica e te manda para um site da internet. Isso não vai existir. Mesmo o link encurtado, quando você der alguma sugestão na internet, ele fica desativado. Eu posso mostrar isso na tela para vocês. Ele está completamente desativado. Você precisa copiar e colar. Então, deixa eu abrir aqui algum que tenha um link. Acho que tem um daqui bem da BNCC. Aqui. Ó. Esse daqui, por exemplo, é um link encurtado, tá? Eu tive que comprar esse domínio e fazer esses encurtamentos. Eu não tenho nenhuma possibilidade de eu clicar aqui e isso me jogar para um site da internet. Eu tenho que clicar, copiar e colar no navegador para eu poder acessar esse link. Então, de todo jeito, seja que tipo de vídeo ou que tipo de áudio for, a editora vai precisar ter de posse esse arquivo para incluir no seu livro digital. Ou licenciando, ou, enfim, conseguindo que alguém produza para eles, ou usando o que tem de domínio público, né? Em inglês, vocês nadam de braçada, porque tem um monte de arquivo público, especialmente da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que tem coisas incríveis, que já estão em domínio público. Mas não tem possibilidade de você usar um link direto com alguma coisa que existe. Então, isso independe. O fato de esse ter sido produzido para o livro ou de ter uma produção que você precisa comprar da BBC ou de quem quer que seja, não muda o processo do livro digital. Eu vi que a Ana fez uma pergunta sobre a produção. Na segunda parte, Ana, eu vou mostrar para vocês como é que eu estou fazendo o livro, que é inclusive para vocês terem mais possibilidades de, numa conversa com a editora, discutir esses prazos, né, que têm sido tão exprimidos. Eu vou mostrar como é que eu fiz, passando do original para o InDesign e depois para a edição de HTML. Leandro, você muda, por gentileza, o slide próximo? Então, o que a gente já sabe da proposta que eles estão fazendo? O FNDE diz que está construindo uma plataforma com a ajuda da RNP. Essa plataforma não foi apresentada para ninguém, que eu saiba. Nas reuniões de que eu participei, ninguém me apresentou plataforma nenhuma. Mas o edital já diz que nós, editores, vamos precisar ter uma API, e esse API, nós vamos colocar os nossos arquivos nesse API, e essa plataforma do MEC vai acessar essa API à medida em que alunos e professores acessarem a plataforma para resgatar esses arquivos. E aí, como é que o edital foi montado? A gente sobe os arquivos HTML5 nessa plataforma. Então, a gente monta os pacotes de acordo com o edital, com todas as especificações do edital, a gente coloca esses arquivos lá na API, e aí a plataforma do MEC pode
copiar esses arquivos, né? Acessar esses arquivos para poder disponibilizar para os usuários. O MEC está dizendo que os alunos e professores vão acessar a plataforma com um login e senha, mas nunca deram detalhes. Se esse login e senha vai vir impresso no livro impresso e só vai ter direito quem tiver esse livro impresso, isso não foi explicado, ou se esse login e senha dá acesso a tudo e é o professor e o aluno que tem que ficar lá nessa plataforma tentando achar a coleção, isso também não foi explicado. Apenas disseram que alunos e professores acessam a plataforma com login e senha. Aí vem a situação que mais precisa ser cuidada por nós todos, porque, de acordo com as regras que estão estabelecidas, os alunos e os professores vão escolher o formato do livro nessa plataforma. Inclusive, a RNP soltou, é o último documento que eles soltaram, eles sugerem que a gente faça testes no Calibre para poder fazer a conversão desse HTML5 para PDF, para EPUB, para MOB, para 4 formatos diferentes. Na reunião, eu perguntei a eles se isso seria nossa responsabilidade, se nós faríamos a conversão, cuidaríamos do livro estar bem convertido e entregaríamos para eles. E a resposta foi não. A resposta foi, vocês só entregam HTML5. Nós vamos fazer a conversão para o formato escolhido pelo usuário. E aí a plataforma, no final, vai liberar um download desse livro no formato escolhido para o usuário. Por que que isso já traz para a gente uma indicação do que vai acontecer com esse livro digital? Porque os formatos que eles estão listando nesse documento da RNP são formatos que não permitem, por exemplo, que você tenha scripts. Na próxima tela, você pode trocar, Leandro, por gentileza? Na próxima tela, eu estou especificando esses formatos. Então, o que a RNP está dizendo que a plataforma do MEC vai fazer? Vai liberar arquivos para os alunos em PDF. E aí, gente, não é o PDF do impresso, é o PDF a partir do livro digital, né? A partir desse HTML5. O que o PDF permite? Leitura em voz alta, então usar esses recursos o leitor em voz alta ler o que está ali. Permite áudio e permite vídeo. O outro formato, que é o formato mais usado de livros digitais, é o EPUB. Inclusive, os computadores e as tablets que têm sido compradas por redes de ensino trazem leitores de EPUB. O que o EPUB permite num livro digital? A leitura em voz alta, os áudios e os vídeos. E, claro, permite trocar fonte, permite trocar o corpo da fonte, isso é padrão de todos eles, né? Eu estou dizendo assim, dos recursos que nos interessam como produtores de livros didáticos, são esses. E a plataforma também permite que a gente baixe nesses 2 formatos que são da Amazon. Então, eles são formatos que circulam menos em relação à EPUB, mas quem tem, por exemplo, um Kindle ou quem tem um aplicativo da Amazon na sua tablet ou no seu celular ou no seu computador, que permita ler esses arquivos, essas extensões, também pode baixar dessa plataforma do MEC arquivos nessas extensões. Essas extensões permitem mais coisas. Além da leitura em voz alta dos áudios dos vídeos, permitem scripts e permitem interações. Então, permite, por exemplo, que você tenha um carrossel de fotos, permite que você tenha aquela foto que é o antes e o depois, e você tem uma linha que você vai para lá e para cá, e você vê a foto antes e a foto depois. Esse tipo de script é abrigado nesses formatos. As interações permite, por exemplo, que você abra uma página e escreva naquilo e depois guarde aquilo no seu Kindle. Quem é usuário de Kindle tem o hábito de escrever no canto de grifar e fazer escritas e fazer comentários. Tem possibilidades daquele script de arrastar, né, de você ter 2 formatos e você arrasta um para encontrar o outro e aparecer a resposta certa. Só que esses scripts e essas interações não vão poder ser salvos no livro digital. Porque esse livro digital está funcionando de um jeito que ele não aceita, ele não tem um banco de dados ali atrelado a ele para salvar. Então, em sala de aula, se, por exemplo, o aluno está usando um script de arrastar, não tem a possibilidade de o professor, à distância, saber se ele respondeu correto ou errado.
esse tipo de interação que tem acontecido, por exemplo, nos livros de línguas de escolas privadas, principalmente agora durante a pandemia, isso foi acelerado, mesmo que você inclua isso no seu livro digital, tem dois entraves para isso funcionar. O primeiro é que o usuário vai ter que baixar a extensão de arquivo que permite essa interação e esse script. Se o usuário baixar um PDF, já não vai funcionar nenhum script. Se ele baixar um EPUB, não vai funcionar a maior parte dos scripts. Tem um ou outro que alguns equipamentos aceitam, mas aí depende do equipamento. Portanto, a gente vai colocar um arquivo HTML5 que tem sido apresentado como vamos fazer uma interação, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer um monte de coisa, mas você não sabe qual é o formato que o seu usuário vai escolher. E você não tem como dizer para o seu usuário, olha, essa página do livro só funciona no Mobi, você precisa baixar um aplicativo da Amazon na sua tablet para você poder abrir. Isso não existe, esse tipo de instrução não vai junto com o livro. E nem é possível de ser feita, porque uma parte expressiva de professores e alunos nem tem memória no celular ou na tablet para baixar um aplicativo tão extenso, tão pesado quanto são os aplicativos da Amazon para esse tipo de leitura. O que a gente tem de nativo no nosso equipamento é o que é melhor para ser usado, né? Então, por exemplo, no meu iPad, eu consigo abrir EPUB e consigo abrir PDF. Consigo abrir até alguns scripts em EPUB, ele permite abrir, e está no programa nativo. Mas se você está numa tablet de Android, por exemplo, o programa nativo do EPUB pode ser que não leia os scripts. E esse pode ser o equipamento que está mais difundido na rede pública. A verdade é que a gente está no escuro, né? A gente não sabe o que o usuário vai escolher, porque o usuário vai escolher de acordo com o equipamento que ele tem, de acordo com o conhecimento que ele tem. Então, se ele já usa um aplicativo de EPUB, ele vai continuar usando, e de acordo com a memória que ele tem nesse equipamento. Pode ser que em algumas redes, os equipamentos que foram doados, eles não têm abertura para você instalar novos aplicativos, você tem que usar o que está lá nativo. O que está lá nativo vai ser, por exemplo, um programa para ler EPUB. Por isso, é uma bobagem, neste momento, a gente começar a apostar em coisas muito amplas, né? Na próxima tela, eu trouxe uma organização do que eu entendo que é a demanda possível, né? A demanda possível é a gente entregar um livro impresso e um livro digital, pensando que esse livro digital tem como recursos a leitura em voz alta. Então, para quem tem alguma dificuldade com a leitura ou a impossibilidade da leitura em tela, ele tem a possibilidade de ler em voz alta. Ele tem áudios embarcados e ele tem vídeos embarcados. Esse hoje é a demanda que a gente consegue atender com as condições que o MEC colocou. Porque o MEC justificou a escolha do HTML5 em vez do EPUB 3, dizendo que o HTML5 ia trazer uma abrangência maior de equipamentos das escolas. E aí, só que essa abrangência maior de equipamentos das escolas trazem limitações para a nossa produção, porque a gente não sabe que formato que a escola, que a rede de ensino vai escolher para esse livro, né? E aí, na próxima tela, eu coloco para vocês como é que, com esses recursos, que são poucos em relação, por exemplo, à enormidade de possibilidades que a gente tem com os scripts, como é que a gente, mesmo eliminando os scripts, né, da nossa frente, como é que a gente consegue atender demandas da escola hoje que não estão atendidas, né? Então, primeiro, todos esses equipamentos têm a possibilidade de aumentar o corpo da fonte, com exceção do PDF. O PDF você baixou, ele está ali naquela... Você não tem como dar um zoom, a não ser cortando, né, partes do PDF, vendo só uma parte dele. Mas todos os outros, o EPUB, o MOB e o outro, eles têm a possibilidade de aumentar o corpo da fonte. Então, usuários com baixa visão estão se beneficiando disso, né? Além disso, tem a questão do contraste, que esses livros digitais eles já contêm determinadas especificações de contraste para que o usuário de baixa visão possa sempre ler tudo. Hoje, o usuário de baixa visão depende que a escola consiga um livro ampliado ou que consiga uma boa lupa para ele ler o livro que foi entregue para todo mundo, para o aluno vidente, né? Com o livro digital, acaba-se com essa demanda de você conseguir um livro ampliado em A3,
porque você tem a possibilidade de esses usuários lerem o livro da mesma forma que os demais. A leitura em voz alta, ela tem como grande beneficiário o usuário cego, mas a gente também precisa lembrar que tem muita criança no ensino fundamental que chega até o 6º ano, 7º ano, ainda com baixa capacidade leitora. A gente tem, no 1º e no 2º ano do fundamental, crianças que ainda são analfabetas, que ainda não se alfabetizaram. Todas essas pessoas se beneficiam dessa leitura em voz alta, porque esse livro digital ele é cuidado para que essa leitura em voz alta aconteça com boa qualidade. Além disso, a gente tem que pensar que os alunos com dislexia também se beneficiam da leitura em voz alta, e alguns alunos com TDAH, que têm dificuldade de concentração, se beneficiam muito de poder escutar o livro em vez de ler. Ou, às vezes, de mesclar, escutar um pouco e ler um pouco, né? De alternar. O áudio embarcado, ele é fundamental, né, para o usuário cego. Então, se você vai, em vez de apresentar um conjunto de procedimentos no livro impresso, se você transfere, né, desloca esse conjunto de procedimentos para um áudio, você está incluindo esse aluno cego, né? Ele também beneficia os alunos com baixa visão, esses alunos com baixa competência leitora, com dislexia, com TDAH. E o vídeo embarcado tem um uso dele que não tem sido muito destacado, que para mim é a coisa mais importante, é que você tem a possibilidade de, num livro, você colocar o áudio embarcado para os alunos que são cegos e colocar o vídeo embarcado com a Libras, com a interpretação de Libras, daquele trecho que é especial, daquele trecho que é... Se você, por exemplo, num livro de língua portuguesa tem um texto literário ou um texto de qualquer outro gênero textual, que é muito relevante para aquele capítulo, você pode pensar em incluir esse texto lido por alguém, em vez de deixá-lo na leitura, né, em voz alta, que é uma leitura muito computadorizada, você pode incluir um áudio deste livro, desse texto, e você pode incluir um vídeo com um intérprete de Libras fazendo a interpretação desse texto em Libras. E isso faz com que, dentro da sala de aula, eu, com 2 ou 3 tablets, eu tenho 2, 3 alunos com essas necessidades do áudio e do vídeo, eu baixo esse livro nesses equipamentos da escola e eu posso entregar para esse aluno. E aí, ao mesmo tempo, os alunos que são videntes e ouvintes vão estar lendo o livro impresso que receberam e os demais vão estar lendo junto, usando esses recursos, né? Também o vídeo é muito interessante para aqueles procedimentos que são muito visuais, né? Como acessar um site, fazer determinadas tarefas de pesquisa. Você pode incluir um vídeo e aí você amplia a possibilidade de uso, porque o aluno com baixa competência leitora, que talvez não entendesse a instrução exclusivamente verbal, ele vai entender agora que ele está vendo esse vídeo. Você pode trocar a tela, por gentileza, Leandro? Quais são os desafios, então, que estão postos aí para vocês, autores, tá? Porque eu organizei tudo muito pensando em vocês, e não nós, editores, que temos aí outros desafios mais, né? Mas, para vocês, autores, a gente tem como recursos a leitura em voz alta, os áudios e os vídeos. Isso é o que vai ser garantido em todos os formatos da plataforma do FNDE. Então, em quaisquer formatos que o usuário baixar o seu livro digital, ele vai ter esses 3 recursos. E esses 3 recursos, eles atendem boa parte dos textos que são mobilizados em didáticos. Muitas vezes a gente se centra no verbal escrito e a gente esquece que em didáticos a gente tem o verbal oral, a gente tem o visual, né, que é cada vez mais importante para a gente em didáticos, as infografias, as ilustrações, o texto iconográfico. A gente tem o texto verbo-visual, porque quando, por exemplo, não sei se vocês já trabalharam com alfabetização de pessoas surdas, muitas vezes os gestos de Libras, eles são transformados numa informação verbo-visual. Então, ou às vezes com um movimento, né, às vezes com instantes daquele movimento, ou às vezes congelando uma parte daquele movimento. Eu tenho aqui uma cartilha de alfabetização para alunos surdos, que usa muito a informação verbo-visual,
Por quê? Porque o papel não aceita o movimento, né? O papel tem uma limitação, que agora se resolve com o livro digital. A gente tem textos gestuais, e aí no texto gestual a gente tem tanto o texto verbal, que é a própria Libras, mas a gente também tem o texto não verbal. Em educação física e em arte, esse texto gestual, muitas vezes, é o centro da aprendizagem. E no livro, e no papel, eu que edito livro de educação física há algum tempo, é super difícil mostrar um rolamento, por exemplo, porque você tem que pegar vários instantes desse rolamento, às vezes com ilustração ou com foto. Com o livro digital, você embarca um vídeo e esse texto gestual vai inteiro pronto, né? Vai muito mais completo para o usuário do que iria só com papel. O que fica de fora? O texto tátil, que para nós na geografia, por exemplo, ele às vezes é o mais relevante, né, em alguns aspectos, mas ele também é relevante em arte, ele também é relevante em educação física. Os demais, a gente pode combinar esses recursos de impresso e digital para conseguir atendê-los hoje com essa possibilidade do digital. Então, do que eu entendo do que é o digital hoje no PNLD, os desafios de vocês são criarem propostas que funcionem em diferentes situações de comunicação. Funciona o aluno só lendo o que está impresso em tinta e ouvindo o que vai ser dito pelo leitor em voz alta, por exemplo. Cuidar para que essas duas propostas tenham um entrelaçamento. Por isso que, na minha visão, vocês, autores, não devem deixar essa transformação, essa conversão do livro impresso para o livro digital na mão de especialistas técnicos, porque o resultado final precisa ser que o que o usuário ouve naquele livro digital precisa estar dialogando com aquilo que ele lê no livro impresso. Se vocês só cuidarem do livro em tinta, essa proposta auditiva, essa proposta oral, vai ficar fora do controle de vocês, né? Depois, do ponto de vista dos áudios, né? Isso cria um desafio para vocês de fazerem uma curadoria, de serem curadores de discursos, de entrevistas, de noticiários, de recitais. A gente tem um conjunto imenso de acervos históricos e cada vez mais digitalizados, onde a gente tem áudios, né, de discursos. Eu me lembro no ensino médio que a professora pediu para a gente ir ao Centro Cultural ouvir o discurso do Getúlio Vargas na discoteca que existia no Centro Cultural, e eu nunca me esqueci dessa experiência de ouvir o Getúlio Vargas, que é muito diferente de ler o discurso dele. Assim como é muito diferente ouvir o discurso do Martin Luther King e ler aquele discurso num livro, né? São experiências distintas, e agora a gente tem à mão da gente a possibilidade de oferecer para o estudante, para o professor, essas experiências diferentes num combo, né, de impresso e de livro digital. Além disso, tem um desafio para vocês de criar roteiros de dinâmicas, de procedimentos, de reflexões que utilizem o áudio. O áudio é muito mais fácil de produzir, o áudio se produz muito mais na mão de vocês do que, por exemplo, o vídeo. Que o vídeo, ele implica você chamar pessoas mais técnicas para produzir a animação, ou mesmo o vídeo gravado. O áudio, ele fica mais na mão do autor, porque o autor pode estabelecer a escaleta do roteiro. Não precisa escrever o roteiro inteiro, porque há pessoas hábeis para fazer isso, mas você pode determinar a escaleta, né? Quais são os conteúdos que vão entrar. Você pode indicar, como curador que é do livro, conteúdos que estão disponíveis em áudios históricos, entrevistas, né? Tudo que está na TV Brasil, por exemplo, está disponível em Creative Commons. Então, se tem lá uma entrevista de um escritor, uma entrevista de um esportista, uma entrevista de um artista, e você quer um trecho daquilo para construir uma proposta de reflexão em áudio, você monta essa escaleta e a editora vai desenvolver o roteiro e vai conseguir as permissões para fazer isso acontecer, né? E, por fim, claro, o vídeo abre a possibilidade de a gente ter complementos visuais para aquilo que pede movimento, que é uma restrição do papel, né? Quem é de ciências já tentou muitas vezes colocar o sistema solar de uma maneira que não distorça tanto, nós na geografia também fazemos esse esforço, e a verdade é que um vídeo de 1 minuto resolveria a questão. E a gente fica lá trabalhando em ilustrações para evitar fazer a deformação.
Assim como a gente tem a possibilidade de usar maquetes, de usar modelos reduzidos em 3 dimensões e oferecer isso na forma de um vídeo. Então, você pode oferecer o procedimento para construir a maquete, mas você pode já oferecer a maquete pronta, filmada, como possibilidade de exploração em sala de aula. Se o professor não puder construir a maquete, ele pelo menos vai usar este complemento. Leandro, você podia passar para mim, por gentileza? Daniela, tem uma dúvida da Tatiana, posso aproveitar? Claro, por favor. Então, a Tatiana perguntou se a leitura em voz alta, como ela é feita, se é uma voz mecanizada, computadorizada. Sim, é uma voz mecanizada e ela, se o usuário tem o NVDA, a voz é até um pouco mais gostosa. Mas se você está usando a leitura em voz alta de cada navegador, e cada navegador tem o seu, o do Firefox, por exemplo, ainda é mais tranquilo, mas o do Chrome, que é o que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que ela é bem pausada, e ela não suspira, não respira, né? Eu acho que isso é uma coisa muito relevante de a gente pensar quando ouve a voz. Como a voz foi gravada em partes, não tem nenhum respiro, então ela termina uma frase já começando a outra. Sabe? É uma voz difícil de escutar para quem não está habituado, assim. Por isso que muitas vezes você embarcar o áudio lendo o texto vai fazer com que a sua coleção se destaque na sala de aula, porque muito provavelmente o professor vai querer usar esse áudio, que é uma pessoa lendo, uma pessoa que respira, que lê, que interpreta aquele texto, ela vai querer usar inclusive com os alunos que são ouvintes e videntes. Porque aí é, de fato, um material universal, né? E se for junto com o Libras, com o vídeo de Libras, aí é sucesso, né? Porque tanto os alunos cegos quanto os demais vão poder usufruir dessa leitura. Tinha mais perguntas, Silvia? No momento, não. Tem a pergunta da Ana Piccoli, se você usa um conversor para automatizar ou você programa direto em HTML. Olha, eu estou usando o InDesign para gerar a primeira versão do HTML e depois eu edito o HTML. Por quê? Porque o InDesign, apesar de ter alguns problemas, ele ainda me dá um arquivo HTML mais limpo do que se eu pegar o original de texto, um Word, e transformar em HTML. Aí eu vou ter que limpar muito mais o arquivo que fica sujo, né? Algumas empresas, eles têm um plugin que liga o PDF e do PDF eles fazem essa conversão. Mas ela, de forma alguma, é automática. De todo jeito, no final, você precisa editar o HTML. Então, eu achei que com o InDesign, eu criei um fluxo que ficou bom para mim, que é o que eu vou apresentar para vocês aqui na segunda parte da nossa oficina. Eu trouxe para vocês 3 sugestões de texto. Esse primeiro aqui é o que eu mais gosto, é um especialista em acessibilidade, o Reinaldo Ferraz, está escrito aqui errado, acabei de ler, mas o link está certo. Ele escreveu um texto explicando como é que funciona esse texto alternativo das fotografias, porque essa é uma coisa que vocês, autores, vão ter que começar a usar cada vez mais como um recurso, né, para se comunicar com esse aluno que é cego, que é descrever as figuras que estão presentes no seu livro. E tem muita informação truncada sobre texto alternativo. Ele explica aqui que um bom número de caracteres para um texto alternativo são 100 caracteres, mas que não é para ficar desesperado, porque tem uma outra possibilidade de você fazer uma descrição mais longa da imagem, se isso for necessário. Então, é um texto que esclarece bastante bem o porquê desses 100 caracteres e como é que ele funciona dentro desses leitores de voz alta, né? Depois são outros 2 vídeos, um fala sobre os formatos, esses PDF, EPUB, MOB, é um especialista em livros digitais, o José Fernando, que explica direitinho o que cada formato aceita, né, como possibilidade de recursos digitais. E, por fim, foi uma live de HTML5 para nós, profissionais do livro, com o Reinaldo Ferraz. Logo que saiu o edital do PNLD 2023, eles fizeram essa live tentando convencer as pessoas de que isso era um ganho, né? De que havia um avanço nisso.
Dúvidas, gente? Porque essa primeira parte já foi. Não tô vendo muita gente com dúvidas. Eu acho que a gente está processando, Daniela. Nós estamos processando, porque é muita coisa, né? Posso fazer uma pergunta? Eu tenho uma pergunta também, sim. Quem é a Bea? Fala, Bea. Não, a minha pergunta é, Daniela, eu Eu sei falo. que eles ainda não disseram qual vai ser o tamanho do que vai embarcado, né? Mas você chutaria o quê? Que seria essa dimensão desses livros, sei lá, por capítulo, por unidade em megabytes? Por exemplo, esses 2 vídeos que você colocou aí são enormes. Então, eu imagino você botar 2 vídeos desse num capítulo, já era, você só vai poder botar vídeo daqui uns 3 capítulos. Ô, Bea, desculpa eu interromper, mas você roubou minha pergunta, mas tudo bem. Deixa eu já te dizer com números mais exatos, eles pediram para a gente fazer 25 recursos educativos para o PNLD para o 2023. Por livro? Por livro. 25 por livro? Não, perdão, por coleção. Ah. Então, no caso, por exemplo, de 1º a 5º, eram 5 para cada ano. Tá? E se eu colocar... Deixa eu abrir aqui, já te digo. Cinco vídeos de quanto de duração? Esses vídeos têm 4 minutos, porque o máximo era entre 4 e 5 minutos, né? Que eles tinham. Cada um desses daqui que eu tenho, eles têm mais ou menos 40 megabytes. Então, imagina, se é um capítulo em que os 5 recursos educativos forem vídeos, vai ficar enorme esse livro. Mas eles pediam áudios e vídeos. E acho que todo mundo fez menos vídeo do que áudio, porque os áudios são muito, muito curtinhos. Tem um aqui de 3, 4 megabytes. Legal. Então, quando eles derem a medida em tamanho do arquivo, é muito provável que as editoras tenham que limitar a quantidade de vídeo de animação é ainda mais do que tem uns tamanhos ainda maiores do que o vídeo simplesmente filmado, né? Esse vídeo que é um filme de alguma coisa. E aí é quase certo que vai ser preciso apostar mais no áudio, né, do que no vídeo. Lembrando que o áudio precisa ter algum recurso para quem é surdo, né? Ou vai ser a legenda que vai junto, ou vai ser Libras. E aí Libras precisa ser vídeo, né? Mais alguma questão, gente? Acho que eu ia aproveitar a pergunta que a Tayana tinha feito, que você falou sobre a questão da leitura. Você falou em possibilidade de ter gravação da leitura em lugar de ser o leitor de cada navegador? Eu penso o seguinte, a maior parte do texto verbal do livro vai ser lido em voz alta. Se você tem algum trecho que é muito relevante para o uso em sala de aula, isso pode ser transformado num recurso educacional digital. Eu estou pensando, por exemplo, numa situação em que você tem um passo a passo, uma explicação sobre uma dinâmica que os alunos vão fazer em sala de aula, e tem ali uma descrição passo a passo dessa dinâmica. Isso pode ser transformado num recurso educacional auditivo, e aí ter uma voz que grava esse trecho. Se você tem um texto, uma poesia, uma letra de música, se você tem, por exemplo, uma letra de música, você pode tentar embarcar a próprio áudio da música, né? Se a editora conseguir licenciar esse material. Se você tem um texto que precisa ser lido, um texto literário, pode ser enriquecedor que você tenha esse áudio embarcado com alguém lendo esse texto. Por quê? Porque o leitor de voz alta é esse leitor muito mecânico, sem interpretação. E enquanto que esse tipo de leitura já é muito familiar para quem é cego, por exemplo, que usa o NVDA. Mas para o aluno ouvinte pode não ser, porque para mim, por exemplo, tem sido difícil escutar isso por muito tempo.
Então, quando você embarca alguém que leu, né, um áudio com alguém que está lendo, esse passa a ser um recurso que o professor usa na sala de aula para ouvintes e para para videntes e para quem é cego, né? É um material mais universal. Mas aí é para partes específicas que a gente pode usar isso e transformar como recurso digital, né? Porque audiolivro é caríssimo, né? Seria maravilhoso, mas... Claro, então é diferente a gente ter a opção de audiobook, né? De livro inteiro sem lido. Porque o audiobook com aquele ator maravilhoso que eu adoro, que foi o que gravou Sapiens, né? Aquilo é maravilhoso ouvir. O Antônio Fagundes, foi ele que gravou Sapiens. Você ouvir Sapiens lido pelo Antônio Fagundes é uma delícia, mas você ouvir pela voz mecânica não tem a mesma experiência, né? Sim. Posso mostrar para vocês uma leitura em voz alta? Sim, claro, ótimo. E aí, gente, preparem-se porque ela não é gostosa, tá? Deixa eu pegá-la aqui. Então, eu até anotei isso aí, Daniele, que eu vi uma entrevista com um cego, ele dizia que ele ouvia no dobro da velocidade, às vezes até no triplo, que os cegos estão tão acostumados a ouvir que eles põem nessa velocidade que para a gente é só ruído, e eles entendem tudo. Nossa! Então, gente, a capacidade leitora deles com essa voz da máquina é 3 vezes maior do que a nossa. Ele contava isso, que uma pessoa que nasceu cega, foi alfabetizada assim e tal, que ela lê na velocidade 3 vezes maior do que a da pessoa normal. Então eu tenho chance de começar a gostar disso, né? Então, estou mais contente, porque eu tenho usado alguns meses, às vezes me dá até uma... Que são habilidades, né, diferentes, né? Nós não temos essa habilidade. Ele tem essa habilidade exatamente porque a sensibilidade dele é outra. Sim. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Inclusive, se alguém quisesse experimentar, né, lendo, eu estou usando o que eu achei menos pior, é uma extensão aqui do Google Chrome. Ai, peraí. Toda hora eu... Deixa eu gerenciá-la. Só que eu tenho que ficar ligando e desligando, porque se ela fica falando aqui no meu ouvido, me cansa. É essa daqui, ó, do cantinho, chama Screen Reader. É uma extensão que você instala no seu Chrome, no navegador, e aí quando você clica aqui e liga, tudo que você clicar num link, numa página, ele vai ler para você. Então eu vou instalar. O feedback falado do Chrome Vox está no livro de projetos integradores, tab. Página 22, texto decorativo: como viviam seus pais e avós. A passagem do tempo traz transformações na paisagem e no comportamento das pessoas. Observe a família Pereira, são 3 gerações de fãs da música Cotidiano de Chico Buarque. Clave musical. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Clave musical. Senhora negra segura disco de vinil e adulto negro vê programa musical na televisão. Jovem negra escuta música com fone no celular e passeia com cachorro. Ela diz: adoro esta música. O que todos têm em comum? Como cada pessoa da família está ouvindo a música. Como você costuma ouvir música? Seus pais ou avós também ouvem música assim? Tem algo que você gosta de fazer, mas seus pais e avós não. Lista de crédito de imagens, página 22, mouse e ilustrações. Extensões, tab. E aí vou desligá-lo, porque senão ele continua falando. Vejam que ele vai... Essa voz que eu escolhi e esse navegador do Chrome é o que dá mais pausas entre um parágrafo e outro. Mas eu coloquei lento. Vocês percebem que ele vai falando meio que lentinho, assim? Eu que coloquei no lento, e agora a Bea está dizendo que, na verdade, os usuários cegos usam no rápido, né? Eu nem experimentei no rápido, eu coloquei um pouco mais lento, porque me atrapalhava muito que eles terminavam um parágrafo e já começavam o outro, assim. Mas o que ele foi lendo? Ele foi lendo a informação que está visível para quem é vidente, mas se vocês prestarem atenção, ele também foi lendo a informação do texto alternativo que eu inseri em cada figura.
Inclusive aquela de cima, que é uma imagem decorativa, eu tive que escrever, imagem decorativa, é uma exigência do edital. E depois eu fui escrevendo os textos alternativos das figuras, fazendo escolhas ali, né, do que eu deixo de fora como texto editável e o que eu incluo no texto alternativo, que é a nossa conversa da segunda parte da oficina, né, de como é que a gente chega nesse resultado. Sim, eu até ia te perguntar isso, porque você já fez uma seleção das informações da imagem, né? Sim. Por exemplo, em alguma situação pode ser importante o fundo, que cor é o fundo da imagem, mas nessa situação não era, então você não falou nada. Sim, deixa eu aqui abrir de novo já isso que você está dizendo, é super importante. Esses fundos, por exemplo, eu tive que fazer o teste para ver se eles tinham contraste para quem tem baixa leitura. Mas eles passaram. Um passou assim, bem em cima da linha. Mas aqui você tem toda a razão. Esse texto aqui, ele é um texto editável. Então, ele vai ser lido pelo leitor de voz alta, como ele está sendo lido aqui nos outros, né? No texto comum, que é o texto verbal. Este texto aqui, ó, tá vendo? Ele não é editável. Eu inseri esse texto como raster junto com essa parte do quadrinho, e eu criei o texto alternativo para isso. Por que eu fiz isso? Porque quando estava lendo o leitor de voz alta, ele estava lendo assim, clave musical. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Clave musical. Adoro esta música. Senhora, tarará, tarará, senhor, tarará. Então, isso aqui ficava completamente sem sentido, esse adora esta música. Porque esse adora esta música aqui só faz sentido visualmente, para quem está olhando a garotinha e ela está falando adora esta música. Então, eu deixei o texto aqui visual para quem é vidente, mas eu incluí esse texto no texto alternativo dessa menininha. Só que aí, dentro, eu vou mostrar isso para vocês na segunda parte do coisa, mas dentro do código, essa figura é uma figura que tem um texto alternativo e esta figura é independente, que tem outro texto alternativo. Foi a saída que eu encontrei para que isso ficasse inteligível quando o leitor de voz alta lesse, entende? E esse é um trabalho, gente, de quem produziu o conteúdo, ou de autor ou de editor, né? Esse não é um trabalho técnico da produção. Quem está produzindo não vai se preocupar com isso, só vai se preocupar se está tudo funcionando, né? Se está tudo validado. Mas, Daniela, então quer dizer, por exemplo, para um livro de arte, a gente deveria estar já fazendo toda a descrição de todas as imagens de arte? Os autores? Fazendo a descrição das imagens, mas principalmente, Bea, percebendo como é que essa imagem está entrando na sua página. Porque, por exemplo, pode ser que você esteja oferecendo como situação de aprendizagem que os alunos descrevam essa imagem. Daí, se você já colocar a descrição, você está, de alguma forma, tolhendo esse aluno cego. Então, o texto que vai entrar ali é diferente. Pode não ser a descrição da imagem. Pode ser, esta é uma reprodução da obra de arte tal, que vai ser usada na atividade. Fique de olho na atividade para fazer com seus colegas. E aí, o professor, em sala de aula, vai ter que usar, por exemplo, um recurso tátil para, de alguma forma, fazer com que esse aluno cego possa descrever alguns elementos dessa imagem. E esse elemento tátil não está no livro, né? É alguma coisa que está lá no manual do professor, sugerido para o professor fazer. Com cola plástica, por exemplo, você pega uma reprodução e passa a cola plástica em algumas, e ele vai tateando e reconhecendo esses elementos, né? Quando é possível. Daniela, pelo que você está colocando, o tempo, estou pensando no tempo do processo de autoria, né? Ele acaba sendo bem mais extenso, né? Porque quer dizer, entra um novo conjunto aí de procedimentos que exigem, né, um olhar, uma acurácia, enfim, e tempo mesmo, né? Para fazer as descrições, como você falou, para avaliar que tipo de descrição cabe, ou que tipo de comentário cabe em relação a uma imagem, ou a um procedimento. Então, essa produção, seja do trabalho do autor e do editor também, né? Aí vai depender da combinação ali de quem vai fazer o quê, mas exige um tempo muito maior, o que me deixa profundamente mais preocupada ainda do que eu já estava em relação a essa demora
no lançamento ali, né, a publicação do edital, porque a partir do momento que o edital for publicado e que a gente tiver, né, a definição do prazo aí da inscrição das obras deste livro digital, me preocupa justamente essa demanda, né? Será que a gente vai ter tempo para isso? Então, tem coisas no fluxo do editorial, Silvia, que precisam mudar. E já precisavam mudar antes por outras questões, mas que vão precisar mudar agora para o livro digital. Uma das coisas é essa ideia do autor entregar o original pronto, o editor editar e mandar para o preparador. Vai ter que ter volta para o editor ou para o autor, dependendo do combinado. Porque leva um tempo, às vezes, para você conseguir o licenciamento de um texto. Em língua portuguesa, por exemplo, os textos licenciados, eles são o centro, né, das abordagens. Então, você escolhe um texto e aí a equipe de licenciamento vai atrás desse licenciamento. Quando volta, você tem ali uma quantidade de ajustes a fazer, não só para o livro digital, mas até mesmo para o livro impresso. As imagens, por exemplo, são fundamentais em arte e em história. Os mapas são fundamentais em geografia. As ilustrações técnicas são fundamentais para ciências. Então, para você chegar a uma proposta que, ao mesmo tempo, é do verbal escrito e é do verbal oral, porque é isso que está posto para vocês como desafio, né? Essas duas propostas, a do verbal escrito e a do verbal oral, precisam estar funcionando para os alunos. E aí, para você chegar nessas duas, pode ser que o original caminhe um pouco dentro da editora e depois tenha que voltar. E aí, acontece que os prazos estão tão comprimidos que, às vezes, quando o autor está entregando o último original, a gente já está quase que terminando o PNLD, né? O último original chega, às vezes, quando nós, editores, já temos provas dos primeiros volumes nas mãos, de tão comprimido que foi. Como é que descomprime na minha visão? Na minha visão, os editoriais precisam acabar com esse monte de prova. Precisa acabar com essa ideia de que você manda o original meio pronto e depois você arruma na prova, porque a edição de HTML vai ter que acontecer ao mesmo tempo que a diagramação. Você pode ter uma primeira prova ainda com 80% das figuras, mas uma segunda prova já precisa estar completa para seguir para a edição de HTML. Não vai poder, como as editoras estão tentando forçar lá no PNLD, no FNDE, de você finalizar o InDesign, a impressão, e depois fazer a edição de HTML, porque existem coisas que acontecem no HTML que modificam, inclusive, o livro impresso, que repercutem. E aí, se você já entregou o livro, você não tem como arrumar isso. Então, de alguma forma, essa edição de HTML vai ter que acontecer em concomitância, né? E aí, para acontecer em concomitância, tem que cortar esse monte de prova. Tem editora... Quando eu saí da editora em 2013, a editora onde eu trabalhava estava fazendo P0 sem figura nenhuma. Quer dizer, que é uma loucura, né? Você não tem uma diagramação se você não tem figura, se você só tem texto verbal. Mas por que isso foi acontecendo? Porque, em vez de investir mais no tempo do original, e na minha visão de editor, nós, editores e vocês, autores, nós temos que ter tempo para trocarmos. Não pode ser você só me manda e eu mando para frente. Precisa ter um tempo de a gente sentar com o original, talvez ainda não tão completo, conversar, aí volta para vocês. Então, o tempo do original precisa ser maior para o livro em HTML ser editado em concomitância com a produção. E o que é a visão dos gerentes de editoriais, de boa parte das gerências de editoriais? É que, se eu correr no início, eu ganho no final, mas não ganha, porque se está fazendo 8 provas, está fazendo 8 ciclos de prova, está comendo o tempo do autor trabalhar com o original de texto dele. Né? Isso, aqui na segunda etapa, eu preparei, inclusive, um fluxozinho para mostrar isso para vocês, porque eu entendo que os editores com quem vocês trabalham, eventualmente, têm a mesma vontade de aumentar esse prazo da edição, mas precisa ter argumentação dentro da editora, né? Porque aí chega a equipe de arte, chega a equipe do editorial, e é um jogo de forças, né? Muitas vezes a gente não tem forças, porque a gente não tem argumento técnico para se contrapor ao que a equipe de produção está dizendo. Ou, às vezes, argumento para convencer a produção a fazer diferente também, porque dentro da produção também tem muita gente que está cansado desse monte de provas, né?
Vão ser novos processos, né? Sim. Perfeito. O difícil é pensar que a gente está no meio do processo, sem ter ainda muita clareza, né, do que será solicitado, e trabalhando com processos ainda anteriores a essas inovações, né? Então, assim, esse PNLD, o que o FNDE tinha, né, apontado lá no 23, é que o 24 viria, né, com mais celeridade, né, com mais clareza sobre as condições, enfim, os critérios para o digital, e a sensação que eu tenho é que o 24 está mais enrolado do que o que foi o 23. Porque eles não têm a plataforma, né, Silvia? Então, eles também estão trabalhando com o imaginário. Essa plataforma, eles não mostraram para ninguém. Eu não tenho por que acreditar que ela exista. Né? Porque se ela existisse, alguém já teria visto essa plataforma. Então, se eles também não têm a plataforma, eles também estão falando sobre um processo sobre o qual eles também não têm controle ainda. Eles desconhecem, né? Exatamente o funcionamento de tudo. É só sei lá, uma expectativa, né? Exato, e é uma expectativa que não vai se realizar, porque imagine os funcionários do FNDE que acreditaram que ia ter carrossel de fotos, arrasta e cola, quando eles virem que a plataforma te permite gerar um PDF, e que provavelmente um PDF vai ser o que boa parte das pessoas vai retirar dessa plataforma. Só que o PDF podia ter sido o PDF do impresso, que está mais bonitinho, mais arrumadinho. Mas vai gerar um PDF, ou vai gerar um EPUB que não tem esses scripts. Então, eles também estão com uma expectativa sobre o que seja o livro digital, mas o que está escrito no edital, o que está escrito no documento da RNP, não permite que aquilo que está na cabeça deles aconteça. Então, a minha sugestão é a gente trabalhar com feijão com arroz, pensando que um livro digital que tem uma leitura em voz alta já está acrescentando na escola. Um livro que tenha áudios embarcados, áudios que que sejam ricos pedagogicamente, isso vai ter uma potência na escola. Não precisa partir para essas soluções grandiosas, animações, interações e gamificação. Não precisa. O que precisa é esse feijão com arroz bem feitinho, né? E ele já vai dar muito trabalho para a gente. Eu também considero a parte mais complicada e estranha desse processo todo é uma falta de diálogo com os professores, né? Quem vão usar esse negócio, afinal. Uma coisa é a gente aprender a fazer isso aqui, outra coisa é o professor ter dificuldade de entrar na plataforma, menos ainda usar no celular dele. Então, eu não vi. Talvez eles estejam levando curso de formação aí na frente, mas eu não tenho visto e tenho ouvido muitas reclamações dos professores que já são até anteriores, né, por começar com o ensino médio, mas sobre o uso do livro digital. Como usar, como eu vou explorar isso aqui, como eu vou mexer se for necessário. Sim. E até como baixar, né? Porque quando a plataforma perguntar qual formato que você quer escolher, né? Já chega Provavelmente, eu estou chutando que vão escolher muito o PDF, porque o PDF é o formato que as pessoas conhecem, né? Não necessariamente ela vai ter ali uma possibilidade de escolha de acordo com o seu equipamento. Não sei os colegas, mas o que a gente mais ouve, assim, pedido de colegas que pedem, que escolhem os nossos livros vocês têm um PDF? A primeira coisa que eles querem ter o PDF perto no celular, ou no e-mail, sabe, separado, mesmo que ele tenha o livro na escola. Ajuda muito para a gente poder preparar a aula, para a gente já poder ir pensando. Às vezes você está no metrô e já está ali mexendo e pensando, né? E o livro impresso fica na escola, em geral. Vamos fazer uma pausa, gente? Uns 5 minutinhos para a gente respirar? Perfeito. Eu vou só ler um comentário do José Manuel, tá bem? Que aí eu acho que também fecha bem esse momento. Então, ele diz o seguinte, que da forma como você colocou, pelo jeito teremos que definir os textos, imagens, as ilustrações do material antes de escrever os textos em si. Definir todo o esqueleto da obra, ver os licenciamentos,
E durante esse tempo ir começando os textos que não dependerão desses recursos. Você concorda, Daniela? Seria mais ou menos por aí? José Manuel, né? Isso. José Manuel, já é assim que eu trabalho na minha editora, bem antes do livro digital. A gente chama isso, eu, editora, e os autores, nós somos um coletivo de professores. A gente chama isso de pré-edição. A gente desenha o espelho, na Moderna a gente chamava isso de espelho, mas tem alguns lugares que chamam de boneco. A gente desenha os espelhos de toda página a página, o que vai entrar. Então, se tem uma ilustração grande, a gente já faz o pedido antes. Às vezes, o RAF da ilustração chega quando o autor ainda nem escreveu o texto final da página do livro, mas a gente desenha o livro nesse espelho para a gente saber qual é a demanda de foto, qual é a demanda de ilustração, porque a gente tem muito pouca grana, né, como um coletivo de professores. O livro precisa custar muito pouco. Então, a gente já faz esse processo. Então, quando chegou a demanda do livro digital, para a gente não teve grande impacto. A gente faz uma prova, uma única prova do livro, porque o livro só é diagramado quando está tudo pronto. Figura, foto, está tudo resolvido. Aí que vai para a diagramação, que sou eu que diagramo. Então, só começo a diagramar com já tudo na mão. Eu acho difícil dentro de uma editora você ter tudo na mão, né? Eu acho que a divisão que você fez é excelente, de você prever coisas que são mais demoradas e prever coisas que são muito simples. Hoje, com um banco de imagem, você não precisa prever com antecedência uma foto de tesoura, uma foto de crianças brincando num gramado. Mas se você quer uma determinada obra de arte, ou se você quer, em história, por exemplo, tem uma iconografia às vezes difícil de encontrar, né? Em geografia, fotos de fronteiras, fotos de situações geopolíticas, por exemplo, são às vezes muito complicadas de encontrar. Se lá na pré-edição, então quando você está desenhando a sua obra, se você tem a possibilidade de trabalhar junto com o editor, porque eu sei que nem todos vocês têm essa possibilidade. Tem editora que tem 5, 6, 7 editores para uma coleção. Você nem tem uma pessoa, né, dentro da editora, mas se você tem uma pessoa dentro da editora que é a sua interlocução mais próxima, você pode sentar com essa pessoa com antecedência, já no desenho do esqueleto da obra, e dizer, olha, aqui tem uma infografia de página dupla que precisa começar por agora, mesmo antes de eu entregar o original de texto, precisa já começar a pensar. Aqui tem uma ilustração mais complicada, aqui tem uma iconografia mais sofisticada que eu gostaria que tivesse na obra e que isso vai demandar mais tempo. Por quê? Porque aí a editora responsável pela obra, ou o editor responsável pela obra, já pode começar a se movimentar e a movimentar os setores correspondentes para começar a fazer a RAF dessa infografia, reservar um infografista para aquilo. Porque se você deixar o original chegar para ir fazer o contato com o infografista, aí fazer o contato com ilustradores. Ilustração de página dupla, por exemplo, você não consegue ninguém que aceite nada por menos de 3 semanas. É impossível. Só se você paga os tubos de dinheiro para a pessoa parar tudo que ela está fazendo. Mas isso é muito complicado, isso encarece demais a obra. Então, às vezes, 3 semanas é para o ilustrador começar a fazer a sua ilustração. A ilustração é rápida de fazer para ele, uma RAF, mas ele tem 3 semanas de trabalho já completos para começar a fazer. Então, muitas vezes você pedir para a produção começar a pensar naquilo, significa simplesmente que a produção vai reservar as pessoas correspondentes para a sua obra. Quando vocês fazem esse movimento, gente, mesmo numa editora grande em que está um processo muito atrapalhado de um monte de editor, quando vocês sinalizam esse cuidado com a obra, digo isso para vocês de uma pessoa que trabalhou dentro de editora há muito tempo, quando o autor tem esse nível de cuidado com a obra dele, de dizer antecipadamente que vai ter uma demanda, todas as pessoas que estão trabalhando com aquela obra passam a cuidar mais dessa obra. Eu sempre vi que a obra mais bem cuidada dentro do editorial e dentro da produção é a obra mais bem cuidada pelo autor, no sentido de que aquele autor é um autor que participa, que comenta as fotos, que você eventualmente deixa a escolha da foto na sua mão, mas comenta, mas orienta, você percebe que o que você escolheu para a obra dele tem ressonância, né? Tem um diálogo ali. Então, quanto mais vocês dialogarem sobre como vai ser essa produção, como é que a editora está pensando essa produção, quais são os prazos que ela está pensando, não necessariamente vai ser visto como uma cobrança, mas vai ser visto como, olha, eu estou me inteirando de como é que é esse livro, e estou super aqui aberto para fazer esse livro. Como é que a gente pode fazer? Será que a gente consegue um prazo a mais para pensar nessa parte
do texto alternativo, para pensar em como é que a gente organiza um texto oral aqui para essa página, página a página, e aí o editor vai tentar, dentro da editora, conseguir articular-se para ter esse tempo ou não, né? Então, a mim me parece que vocês se movimentarem para isso, para entender como é que a editora vai produzir esse livro, faz com que as pessoas lá dentro também se animem, né, com essa produção. E o que está acontecendo hoje é que todo mundo está entendendo isso como um peso nas costas, porque, de fato, é como se está chegando até as pessoas, né? E não como uma potência, como uma possibilidade de a gente, finalmente, colocar um material universal na escola brasileira. Perfeito. Vamos fazer uma pausa, então, Daniela? Quanto tempo você... 5 minutinhos é bom? Tá ótimo. Tempinho de levantar, tomar uma água, um café, esticar as pernas, né? Sim. E já voltamos. Até já. Até.